Esse é o canal Sal e Luz, uma direção de Deus para a tua vida. Nós já estamos com ela em tela, a autenticidade e o julgamento alheio. No texto do dia, o texto vai nos dizer: mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque despreza teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Nós, como servos de Deus, servas de Deus, nós precisamos nos policiar acerca disto. Nós precisamos ter a nossa vida alinhada a Deus e fugirmos dos julgamentos desnecessários que muitas vezes as pessoas fazem acerca do seu semelhante, acerca do seu irmão, acerca do seu próximo. Nós, como servos de Deus, nós iremos aprender dentro dessa lição de hoje que nós não fomos intitulados e não fomos separados para sermos legisladores e juízes dos nossos irmãos, dos nossos amigos, porque nós, como seres humanos, também somos tendenciosos a falharmos, porque temos imperfeições e precisamos cotidianamente, todos os dias, nos policiar e vermos como está a nossa vida. Nós precisamos sempre, sim, fazer, se for necessário, um julgamento segundo a reta justiça, segundo as Escrituras, o nosso posicionamento acerca de posicionamentos alheios, acerca de pessoas, acerca de qualquer que seja o indivíduo, nós precisamos fazer dentro do crivo da palavra de Deus, dentro da orientação da palavra de Deus, porque o nosso Senhor, ele tem sim a autoridade de fazer o julgamento, de fazer a legislação, porque a sua lei é perfeita, a sua palavra não há imperfeições. E só assim nós entenderemos, a partir do conhecimento das Escrituras Sagradas, que nós precisamos viver uma vida de acordo com o padrão divino, acerca com a lei divina, que é pura, que é verdadeira e que vai nos trazer sempre o alicerce necessário para as nossas vidas. Entendamos inicialmente isto. Eu e você, querido jovem, não temos a tutela de julgarmos os nossos irmãos. Nós precisamos inicialmente fazer uma análise de como está a nossa vida, porque cada um tem as suas dificuldades. E aquele que tem a autoridade verdadeira de julgar e de fazer leis, segundo as Escrituras Sagradas, é o nosso Deus. Nós teremos, enquanto seres humanos, uma autoridade delegada por Deus, se assim o Senhor nos confiar. A síntese do texto diz: Deus, em sua soberania, é o único juiz com conhecimento perfeito e justiça imparcial. É isso, porque no julgamento humano, muitas e muitas vezes, eles não usarão da imparcialidade. O julgamento que talvez você jovem, talvez você professor, possa proferir para um irmão, para um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, talvez seja um julgamento diferente que você talvez fará com o seu amigo mais próximo, com o seu irmão, com os seus familiares. Talvez poderá existir dois pesos e duas medidas. Nós, como servos de Deus, nós precisamos ser sempre imparciais com as nossas tomadas de decisões, com os nossos posicionamentos e com aquilo que nós acreditamos que é o verdadeiro, que é o correto, segundo as Escrituras. Sempre o nosso balizador, sempre o nosso direcionamento em qualquer posicionamento que iremos tomar diante de uma sociedade tão imunda e perversa, e também dentro do seio da igreja, os nossos posicionamentos, eles precisarão estar alinhados às Escrituras Sagradas. É como diz o texto da Palavra de Deus, que nós já iremos ver, que é o texto base para esta lição de hoje. Como de costume, nós teremos 3 objetivos principais que iremos aqui delimitar ao longo desta aula para você, querido jovem, e você que está também nos acompanhando através do YouTube, você também irá acompanhar a partir do nosso canal ADC Educacional esses principais objetivos que iremos traçar aqui com vocês, que já está em tela. O primeiro é compreender a natureza do julgamento alheio.
2. Explicar a soberania de Deus como único juiz. E 3. Destacar a importância da humildade e da compreensão entre os irmãos. Esse julgamento alheio, ele poderá causar, talvez, na vida de algum crente desavisado, problemas para a sua vida. Ele não tem essa autoridade dada por Deus para julgar segundo o seu crivo, segundo o seu posicionamento próprio, segundo a sua análise de mundo, não. O servo de Deus, quando ele vai se pronunciar acerca de alguma coisa ou acerca de alguém, de práticas vividas por estas pessoas, nós, como autênticos servos de Deus, porque a autenticidade tem que fazer parte da nossa vida, o correto, o verdadeiro, o puro, precisará fazer parte da nossa vida. Em se tratando de julgamento, nós precisamos fazê-lo de acordo com a palavra de Deus, ou seja, a reta justiça. A humildade será crucial, será de extrema importância e também aliada ao amor de Deus, os julgamentos que possivelmente serão precisos ser feitos diante de algumas situações. Mas sempre nós precisaremos fazer de acordo com a vontade e os preceitos, regulamentos e ordenâncias de Deus através da sua palavra. E só assim nós teremos, assim por dizer, um julgamento puro e perfeito e autêntico segundo as Escrituras Sagradas. O texto que nós estaremos estudando, na verdade, serão dois. O primeiro já está em tela, que é Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5, e também na carta de Tiago, capítulo 4, o versículo de número 11 e o versículo de número 12. O texto de Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5, é um texto bastante conhecido acerca do juízo temerário e que lhe é proibido. Quando nós analisamos o texto, nesses 5 primeiros versículos de Mateus capítulo 7, será perceptível e nós iremos analisar e ver o posicionamento de uma pessoa desavisada, segundo o texto, quando faz um julgamento, e quando a pessoa vai mostrar o defeito ou o erro, como o texto vai nos dizer: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas uma trave que está no teu próprio? É isso que diz a palavra de Deus. Se nós temos, talvez, uma situação na nossa vida de problemas, de dificuldades que sobrevêm à nossa vida, e talvez um erro que talvez seja até maior do que o erro do meu irmão, eu vou começar a apontá-lo e talvez na minha vida está um problema ainda maior. Eu não tenho autoridade para fazer isso. Eu não tenho nenhum respaldo para fazer isso. Eu preciso inicialmente analisar como está a minha vida, como é o meu posicionamento como servo de Deus. E você pode fazer essa pergunta para você mesmo, querido jovem e professor: como está a minha vida para que eu possa fazer este julgamento ou aquele julgamento acerca do meu semelhante, acerca do meu próximo? Como está a minha vida? Será que eu tenho sim a condição de fazer isso? Será que eu tenho a condição necessária na minha vida? Eu sou mesmo um espelho diante dessa situação para fazer esse julgamento acerca da Sagrada Escritura para aquela pessoa? Então são perguntas que precisarão ser feitas antes de qualquer posicionamento julgatório que poderemos fazer de forma desavisada com as pessoas ao nosso derredor. A introdução da revista diz: estudaremos na lição deste domingo o 4º capítulo da carta de Tiago. Encontramos aqui uma advertência a respeito dos perigos de uma aliança com os valores e práticas deste mundo. O cristianismo não permite a amizade com o sistema mundano, que jaz no maligno. Tiago aborda a importância de controlar nossa língua e desenvolver uma elocução sadia que reflita a nossa fé em Jesus Cristo. Diante dos nossos posicionamentos, nós precisamos ter essa cautela com a nossa boca, porque todas as palavras que serão proferidas da nossa boca diante dos nossos posicionamentos, diante dos nossos possíveis julgamentos
acerca de pessoas, de coisas ou de ações de alguns indivíduos, nós precisaremos ter a ciência de Deus no nosso coração e termos sempre diante de Deus a nossa vida como espelho, como luzeiro nesse mundo tenebroso em que estamos vivendo. Nós precisamos ser sempre espelho para outras pessoas. E deixa eu aqui abrir um parênteses para você inicialmente dizer uma coisa importante para você, querido amigo, jovem, professor. Nós, como servo de Deus, precisamos constantemente analisar como está a nossa vida, como está o nosso posicionamento, para nós, como servos de Deus, não cairmos em descrédito acerca do nosso posicionamento cristão, acerca das nossas abordagens da pregação do Evangelho de Jesus. Porque talvez o que tenha acontecido hoje no nosso meio é que as pessoas não estão dando mais crédito à nossa pregação, porque a nossa vida não condiz com aquilo que nós somos. Nós somos uma metralhadora e muitas vezes, quando eu digo nós, não eu vou me colocar nisso, mas diante de muitas situações, muitas pessoas, muitos cristãos desavisados, eles são uma metralhadora de acusação. Eles são pessoas que estão constantemente apenas apontando o erro das outras pessoas. Eles ou elas precisam ter a humildade. Nós precisamos constantemente ter a humildade diante de Deus para vivermos uma vida santa, uma vida irrepreensível diante das pessoas e diante de Deus. O nosso posicionamento, aquilo que nós falamos, precisará falar mais alto a nossa vida antes das nossas palavras que irão sair da nossa boca. O nosso posicionamento, o nosso comportamento, a nossa vida, ela vai espelhar, quem realmente nós somos diante de Deus. Os nossos julgamentos, às vezes, é um julgamento muito pesado que as pessoas não suportam e nem nós mesmos talvez suportaríamos viver ou vivenciar os posicionamentos que são colocados hoje diante das pessoas por nós como cristãos. O Evangelho de Jesus é um evangelho simples, mas é um evangelho transformador, um evangelho purificador e que vai trazer na vida do homem e da mulher a transformação de mente, de alma e de espírito e vai nos conduzir à vida eterna. Voltemos aqui. No primeiro ponto, que já está em tela, você poderá observar a natureza do julgamento humano. No subtópico 1 diz, cuidado com a precipitação. Muitas vezes julgamos precipitadamente uma pessoa sem conhecer todos os fatos. Esse julgamento pode nos levar a cometer injustiças. A exortação não faleis mal uns dos outros é uma advertência divina para evitar qualquer forma de calúnia, difamação ou crítica. Não temos a autorização legal para acusar, denegrir ou fazer qualquer juízo a quem quer que seja. É isso, principalmente nos dias atuais, queridos irmãos, prezados alunos, jovens que estão nos acompanhando agora, nós não temos essa tutela e precisaremos ter muito cuidado, principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas, por poucas coisas, estão processando outras. O nosso posicionamento acerca das Escrituras, ele precisa ser feito de forma imparcial, é verdade. Nós temos que falar acerca da palavra de Deus como ela é, porque a palavra de Deus é a verdade absoluta nessa terra, sempre será. Nós, como servos de Deus, nós precisamos viver uma vida de acordo com os princípios de Deus, mas nós não teremos essa tutela de nós fazermos difamação, calúnia e criticarmos de forma excessiva as pessoas, causar danos à vida das pessoas, adentrar dentro da sua pessoalidade e causar problema para as pessoas, mostrando na vida das pessoas, talvez até constrangendo essas pessoas, levando algumas pessoas a um momento vexatório. Nós, como servos de Deus, precisamos nos policiar. E principalmente aqui que eu estou conversando com você, aqui pelo meio de comunicação, pela internet, pelo YouTube, nós temos que ter bastante cautela no nosso posicionamento. Mas quando se trata da palavra de Deus, nós precisamos viver e fazer e falar segundo as Escrituras, ainda que isso poderá nos custar a nossa vida ou a nossa liberdade de locomoção. Nós precisamos viver
a palavra de Deus em tempo e afora de tempo, levando essa mensagem para outras pessoas. Então nós precisamos viver segundo a reta justiça. Todos os nossos posicionamentos em relação ao que as pessoas chamam, nós somos muito julgadores das outras pessoas, nós como cristãos, mas na verdade não somos. Nós apenas alertamos e analisamos o contexto das Escrituras Sagradas e nós começamos a denunciar o pecado, o erro, a imoralidade das pessoas, e o nosso desejo, o amor no nosso coração é que essas pessoas tenham conhecimento da verdade, sejam salvas, sejam libertas de todas as amarras, das correntes que tem ali prendido essas pessoas. Esse é o nosso maior interesse como servo de Deus, é ver as vidas bem abençoadas e numa vivência de bem-estar com Deus e também com a vida ordeira nessa sociedade. O subtópico 2 diz, falta de conhecimento. Temos algumas limitações em se tratando de conhecimento. Por isso, vez por outra, poderemos cair em situações vexatórias e constrangedoras por não nos policiar acerca de informações incompletas ou enviesadas por vícios. Só podemos julgar segundo a reta justiça, ou seja, por meio das Escrituras Sagradas. Então vai aqui um alerta, querido jovem, você que está nos assistindo também, pelos nossos posicionamentos. Existem pessoas de prontidão, atentas àquilo que nós estamos falando, para nos pegar nas nossas palavras, para tentar causar um dano nas nossas vidas acerca daquilo que sai da nossa boca. Nós estamos falando hoje sobre a autenticidade e o julgamento alheio. Nós precisamos ter cautela, ter cuidado para não adentrarmos nas liberdades das outras pessoas. Mas em se tratando da palavra de Deus, eu quero deixar isso bem claro. Nós precisamos denunciar e mostrar o erro para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas nós não temos a tutela e nem essa autoridade de sair por aí julgando todas as pessoas sem o crivo das Escrituras, sem termos inicialmente uma vida com Deus que possa demonstrar na nossa vida essa autoridade delegada por Deus em fazermos isso e mostrar às pessoas que elas poderão viver uma vida nova diante de Deus. O subtópico 3 diz julgamento e orgulho. O julgamento humano é frequentemente influenciado pelo orgulho. Ao julgar os outros, muitas vezes nos consideramos melhores ou mais justos. Essa superioridade advinda pelo orgulho e impedimento do reconhecimento dos próprios erros e falhas levam os indivíduos repetidamente a condenarem o seu próximo. Infelizmente, prezados irmãos e irmãs, isso poderá acontecer ou talvez tenha acontecido bastante no nosso meio. Esse orgulho, essa altivez de espírito, esse levantar de alma na vida dos seres humanos. Nós conhecemos as Escrituras Sagradas, somos detentores do conhecimento de Deus e ainda mais precisaremos da humildade, da simplicidade do Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos ter essa cautela, essa vida de procedimento correto diante das pessoas e naquilo que nós iremos abordá-las, falar para elas nos nossos posicionamentos. Nós precisamos ter sempre uma palavra, como a própria palavra de Deus nos diz, uma palavra temperada com sal, uma palavra sadia, uma palavra de amor para as pessoas. É bem verdade que esse amor de Deus, ele também é acompanhado da justiça de Deus, da retidão de Deus, do juízo de Deus. Tudo isso são complementos do amor de Deus, o cuidado de Deus para as vidas das pessoas. E nós, como servo de Deus, precisamos conduzir estas pessoas no amor de Deus, mas também aparando as arestas que são necessárias na vida de pessoas desavisadas do conhecimento das Escrituras Sagradas. Nós, como servo de Deus, precisaremos fazer e sermos esse balizador aqui nessa terra como agentes de Deus para a vida das pessoas que perecem. O tópico seguinte diz, a soberania de Deus como único juiz. O subtópico 1, Deus conhece tudo. O texto de Tiago 4, versículo 12 diz, um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo?
Entre todos os legisladores e juízes do mundo, só Deus tem tanto o poder como a competência de julgar corretamente todos os que desprezam as suas leis. Deus, sendo onisciente, possui conhecimento perfeito sobre todas as coisas de forma detalhada, incluindo pensamentos, intenções, motivações e circunstâncias. É por isso que o julgamento de Deus é perfeito, é correto e é santo. Porque Deus, diferente do homem, Deus tem o poder de sondar o nosso coração e de prescrutar a nossa mente. Ele sabe como está a nossa vida interior. Deus sabe as nossas necessidades. Deus conhece a nossa vida íntima. Ele conhece o meu e o teu interior. É por isso que quando Deus nos faz uma correção, usando a sua palavra ou usando um de seus profetas, Ele vai fazer isso para que a nossa vida esteja alinhada à sua vontade. Como o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável para as nossas vidas. Mas a nossa vida, o nosso posicionamento, o nosso procedimento, ele precisa sempre estar alinhado a Deus. Precisamos ter na nossa mente isso. Só Deus tem o poder de contemplar o nosso interior. E nós, como seres humanos, às vezes, faremos pré-julgamentos de forma superficial e de forma parcial. Nós precisaremos sempre ter esse cuidado, porque isso é muito importante. Olha, jovem, isso é muito importante. Talvez você já se englobou em alguma situação, que agora eu vou dizer para você, de alguém, talvez no seu ciclo de amizade, talvez na sua própria congregação, alguém lançou alguma palavra, fez algum questionamento, que talvez você se sentiu, de certa forma, constrangido com aquela situação que se tornou talvez até uma situação vexatória para você diante de outras pessoas. Talvez isso aconteceu por uma falta de observância de princípios de Deus, talvez nessa pessoa, nesse indivíduo que fez isso. Isso apenas que eu estou falando para vocês é de uma forma hipotética, apenas de uma forma, eu vou apenas conjecturar isso para você, que talvez tenha ou não acontecido com você ao longo de sua vida. Mas se isso tiver acontecido, o que você precisará entender? Você precisará entender que a sua vida e aquele que tem autoridade para julgar você, segundo a reta justiça, poderá ser aquela pessoa, mas se ele fizer de acordo com os princípios de Deus, se ele fizer com a sua própria vontade, você fica na sua, fique tranquilo e apenas viva a sua vida com Deus e deixe que o tempo poderá mostrar realmente quem você é diante deles e diante daquela situação em que você vivenciou. São apenas hipóteses que poderão acontecer ao longo da nossa vida, para nós entendermos que o verdadeiro julgamento, ele virá de acordo com a palavra de Deus, segundo sempre a reta justiça. O subtópico 2 diz justiça perfeita. Somente o Senhor Deus é justo, pois justiça é parte indissociável à sua natureza e essência, ao contrário do ser humano que é imperfeito e injusto. Deus sempre nos julgará em conformidade com os seus retos juízos e exatamente de acordo com o que somos e fazemos. Sempre que Deus for fazer uma correção aos seus servos, Ele sempre fará a correção de acordo com a sua própria palavra. O balizador de Deus em nos corrigir, de trazer algum julgamento acerca da nossa prática errada, é sempre a palavra de Deus. Nós não teremos, quando eu digo nós, todas as pessoas, não teremos a condição de fugir do juízo de Deus quando vem sobre a nossa vida, porque Deus conhece a nossa vida, Ele é onisciente, Ele também tem todo o poder, Ele é onipotente, Ele sabe todas as coisas. Então, quando Deus vai nos corrigir, através de alguém, é porque Ele conhece a nossa vida, Ele sabe o nosso procedimento. Então, um jovem, homem de Deus, mulher de Deus, que está me acompanhando nesse momento, quando alguém for fazer um julgamento a você, você vai sentir que Deus está te corrigindo, que Deus está colocando na sua vida naquele momento um balizador para que você possa entender que existem limites na nossa vida que não deverão ser ultrapassados. O julgamento de Deus, segundo a reta justiça, é para isso, é para trazer a correção
e a partir dessa correção, uma vida transparente, uma vida abençoada, uma vida conduzida por Deus e uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade. E nós precisaremos viver sempre essa verdade de Deus na nossa vida. Subtópico 3, autoridade exclusiva. Deus possui autoridade exclusiva para julgar, porque é criador de todas as coisas. Ele tem direito de julgar através de sua soberania sobre todo o universo. Lembrando que o homem não tem autoridade senão uma procuração ou delegação concedida pelo eterno juiz. Foi aquilo que eu havia falado para você inicialmente. O homem tem uma autoridade delegada, seja pelo seu pastor, seja pelo seu líder de jovem, pelo seu líder de homens, e também, inicialmente, essa delegação é advinda de Deus para a vida das pessoas. Essa autoridade. E se tem uma coisa que Deus não vai compactuar é com um rebelde. Quando se há quebra de autoridade espiritual, é algo extremamente delicado, é algo extremamente perigoso para a vida daqueles que se rebelam, para aqueles que são teimosos, para aqueles que tentam quebrar princípios de Deus, porque princípios de Deus não se quebram. A autoridade de Deus é algo extremamente sério para que um homem possa querer quebrar. Você poderá ver ao longo de toda a palavra de Deus que homens e mulheres tiveram fins difíceis em sua vida porque tentaram contra a autoridade de Deus. Eles tentaram contra a autoridade, contra a própria palavra de Deus, contra o próprio Deus, contra a sua própria santidade, a sua autoridade revelada na sua palavra. E nós vemos que isso não é bom. Ao longo de todo o tempo, ao longo de toda a existência das pessoas na terra, quando alguém se rebela contra a autoridade de Deus acerca de posicionamentos dele, é difícil. Vai acontecer um problema imenso na vida dessa pessoa. Então, jovem, eu digo para você, cuidado acerca dessa autoridade exclusiva de Deus. Quando alguém vai fazer um julgamento a você e que é segundo a reta justiça, viva e obedeça a orientação que é dada. Porque aquela orientação que é dada, aquela correção que é feita é para o teu próprio bem, é para o teu crescimento espiritual, e você precisa entender que a submissão é algo importantíssimo na vida de qualquer pessoa, e principalmente a humildade de receber a correção, viver e procurar sempre obedecer à ordenância dos homens de Deus que são levantados por Deus como autoridades delegadas por Deus, que têm essa procuração de Deus para fazer as correções necessárias nas nossas vidas. Tópico seguinte, a humildade e a compreensão entre irmãos. Subtópico 1, evite criticar. Tiago 4,11 diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Precisamos, antes de julgar nossos irmãos, analisar as nossas deficiências e fragilidades concernentes ao nosso proceder. Mas isso não nos abrirá precedentes para acolher ou sermos passivos com erros e delitos cometidos pelos domésticos da fé ou quem quer que seja. Nós, como servo de Deus, nós precisamos ter esse cuidado sempre no nosso julgamento. Como o texto aqui que nós estamos analisando de Tiago 4, em versículo 11, nós, como servo de Deus, nós somos observadores da lei de Deus e só iremos fazer os nossos posicionamentos quando nós tivermos essa tutela em fazermos, quando nós tivermos essa autoridade de Deus dada para fazermos aquilo. Nós precisaremos ter sempre essa prudência. A prudência e a humildade na vida do servo de Deus são marcas de uma autêntica vida com o Senhor. A autenticidade é importantíssimo nas nossas vidas nos dias de hoje. Por isso que nós estamos tanto batendo nessa tecla sobre essa palavra autenticidade, autêntico, sermos autênticos diante das pessoas, sermos autênticos diante da nossa igreja, das pessoas que estão conosco na nossa comunidade, dentro da nossa congregação, da nossa igreja. Precisamos ser servo de Deus, fugindo constantemente de julgamentos danosos, de julgamentos que causarão problemas e que não são feitos segundo a reta justiça. Nós não teremos
essa margem para fazermos isso, porque ninguém te dá essa margem para você fazer isso fora das Escrituras Sagradas. Nós precisamos ter essa cautela e esse cuidado. O subtópico 2 diz: ame. O amor não nos credencia a fazermos vista grossa com um erro ou procedimentos contrários à reta justiça ou padrão divino. O amor de Deus é um pilar de sustentação para nós cristãos ou no cristianismo, pois demonstra uma característica visível do novo nascimento e de vida guiada pelo Espírito Santo. Falar mal do semelhante evidencia falta de amor e desconhecimento da verdade de Jesus Cristo. É isso. Esse amor de Deus, segundo o apóstolo Paulo, que foi derramado no nosso coração pelo Espírito de Deus, ele precisa ser operante. Dentro desses posicionamentos, que nós poderemos chamar aqui de julgamentos segundo a reta justiça, os nossos posicionamentos acerca da palavra de Deus, em sentido de correção na vida das pessoas, nós deveremos fazer com verdadeiro amor. Perdão, mas como eu coloquei no slide, você viu? Nós não poderemos jamais fazer vista grossa ou ouvido de mercador em ver as situações ao nosso redor e não nos posicionar e não orientar as pessoas diante dos seus defeitos, diante dos seus delitos, diante das suas deficiências causadas, diante dos seus problemas que são ocasionados por muitas pessoas que não têm a prudência e a cautela de ter uma vida com Deus, uma vida direcionada por Deus e pela sua palavra. Nós, como servos de Deus, como agentes de Deus, nós como líderes, nós precisaremos fazer as correções necessárias, os julgamentos devidos, segundo a reta justiça, na vida das pessoas, dos irmãos, para que eles possam ser conduzidos. É uma responsabilidade nossa. Eu, como professor, nesse momento, para você, é uma responsabilidade, querido jovem, com você, porque o nosso interesse aqui na Escola Bíblica Dominical, o nosso maior interesse como professores é conduzir você à eternidade. Enquanto você estiver aqui na Terra, uma vida de solidez, uma vida de fé abundante, uma vida de desprendimento do mundo, uma vida de contentamento espiritual, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida que vai exalar a presença de Deus onde quer que você vá, jovem. É esse o nosso interesse como professores na Escola Bíblica Dominical. É conduzir vocês dia após dia à presença de Deus. Esses são, os artifícios utilizados por nós professores em levar para vocês, em direcionar, trazer a palavra de Deus através das aulas, orientar vocês que estão professores aí na ponta, nas nossas congregações, nas nossas igrejas, levando para as pessoas, para os irmãos, para as irmãs, os jovens e as diversas classes que nós temos no nosso currículo da escola dominical, levar para eles a orientação para que eles possam crescer, nós, de uma forma geral, crescermos na graça e no conhecimento da verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Subtópico 3. Seja misericordiosos. Uma atitude demonstrada de empatia e de compreensão que devemos refletir o caráter de Cristo Jesus ao mundo. Quando a miséria do meu próximo ou semelhante não causa mais pesar em nossos corações, precisamos voltar ao Calvário e ver o que o sacrifício de um homem e Deus fez para que estivéssemos agora aqui. Pense nisso. Voltemos ao primeiro amor e à vivência da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa misericórdia, como já foi dito em aulas passadas aqui, a palavra misericórdia, ela é composta de duas palavras no seu original grego, mísero, que vem aí a palavra inicialmente miséria, e córdia, que vem de coração. É nós vermos a situação deplorável do nosso irmão e sermos misericordiosos, termos a miséria no nosso coração de ver aquela dor daquele irmão, daquela irmã, aquela situação que ele está enfrentando, que ele está vivendo, o posicionamento que ele está tomando, tudo aquilo que ele está vivenciando e é erro. Nós, como servo de Deus, precisaremos ser misericordiosos com ele, ajudá-lo, orientá-lo da melhor maneira possível e com o amor de Deus no nosso coração. Isso é muito importante. Nós precisamos
fazer as correções necessárias, fazer a retirada de algumas arestas na vida de algumas pessoas com a palavra de Deus, não com o nosso conhecimento humano, mas de acordo com as Escrituras Sagradas, mas sempre com humildade e amor no nosso coração para com o nosso semelhante. É isso que nós deveremos ser, misericordiosos. Quando não há mais no nosso coração isso, esse sentimento maravilhoso de ver o nosso irmão talvez caído, ou mesmo próximos a nós, os nossos irmãos domésticos da fé, vivenciando situações adversas e vivendo uma vida contrária ao preceito de Deus, e você deixar ele viver daquela forma, você não está tendo o amor de Deus para aquela pessoa. Você precisará se aproximar daquela pessoa e ajudá-lo, orientá-lo, mostrar a palavra de Deus para ele e também, em alguns momentos, ser uma pessoa que está ali de prontidão para acolher essa pessoa e ajudar essa pessoa, mas sempre mostrando para elas que elas precisam mudar, precisam sair do erro se for necessário naquele momento, se elas estiverem vivendo, e ter uma vida diante de Deus, uma vida sadia, uma vida irrepreensível até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A conclusão diz: esta lição nos oferece uma lição clara sobre o julgamento alheio, enfatizando que essa prerrogativa pertence exclusivamente a Deus. A tendência humana de julgar precipitadamente, sem pleno conhecimento e muitas vezes por orgulho, deve ser substituída por uma atitude de humildade e compreensão. Deus, sendo o único juiz justo e conhecedor de todas as coisas, chama-nos a deixar toda a avaliação em suas mãos. Ao evitar a condenação e promover a misericórdia, refletimos a verdadeira autenticidade cristã e caminhamos mais próximo do coração de Deus, que possamos praticar a graça e a compaixão, deixando o julgamento para aquele que é verdadeiramente digno e capaz de exercê-lo. Essa é a palavra de Deus para nós nessa lição de hoje. O julgamento verdadeiro só Deus fará nas nossas vidas. Mas nós, como servos de Deus, precisaremos sempre observar os princípios de Deus, a palavra de Deus, para que possamos assim ajudar os nossos irmãos nos posicionamentos que nós teremos segundo a reta justiça. O julgamento feito pelo homem aqui nessa terra, ele só vai ser aceito quando ele é feito de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus para nós é o nosso sustentáculo de fé e prática e também o balizador, e ao mesmo tempo a palavra de Deus é a reta justiça que nós deveremos fazer sempre com amor e humildade na vida das pessoas. Deus sempre continuará a nos abençoar. Deus sempre continuará a trazer nas nossas vidas esse contentamento espiritual. Então eu digo para você nessas palavras finais dessa lição 9 de hoje. Olha, jovem, professor e amigo que estão nos acompanhando, nós precisamos manter a nossa vida de acordo com o padrão de Deus, porque só assim nós teremos a autoridade de Deus para fazermos as correções necessárias na vida do nosso semelhante. Que Deus em Cristo continue te abençoando de uma forma rica, poderosa e excelsa. E até a nossa próxima aula.